Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Nesse vídeo vamos discutir um pouco sobre o conceito de vulnerabilidade ontológica a partir das premissas do filósofo e bioeticista catalão Francesc Torralba i Rosselló, usando como parâmetro para nossa análise esse livro, Antropologia do Cuidar, que foi editado no Brasil pela editora Vozes. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês é um convite para que vocês assistam aos demais vídeos da playlist Tanatologia, inclusive o vídeo que inaugura essa série, que é um vídeo onde eu falo sobre o conceito de vulnerabilidade dentro de um processo mais geral, usando como parâmetro de análise a obra do Torralba i Rosselló aqui, que eu já mostrei para vocês. Do ponto de vista fenomenológico, o Torralba i Rosselló ele distingue vários tipos de vulnerabilidade que podem ser dimensionadas nas seguintes: vulnerabilidade ontológica, vulnerabilidade ética, vulnerabilidade cultural, vulnerabilidade natural e vulnerabilidade social. O Monólogos vai trazer para vocês vídeos em separado sobre cada uma dessas vulnerabilidades e o nosso objetivo hoje é definir o conceito de vulnerabilidade ontológica. E para iniciar esse processo, eu vou começar trazendo para vocês o sentido do termo ontologia. Desde os gregos, a gente já tem pensadores que se preocupam em compreender o sentido dessa palavra. Para o Aristóteles, o termo ontologia significa um estudo das propriedades mais gerais do ser. Mais contemporaneamente, outros filósofos, como foi o caso do Martin Heidegger, procurou também definir o conceito de ontologia, e ele entende, a partir da sua obra, que ontologia significa refletir a respeito do sentido mais abrangente do ser. No contexto da história da medicina, a ontologia também é um termo utilizado e nesse âmbito ela vai dizer respeito ao sentido mais abrangente da doença, ao entendimento da doença como se a doença pudesse possuir por si só uma essência. Etimologicamente, a palavra ontologia é formada por dois radicais gregos: ontos, que significa ser, e logos, o estudo. Então, se a gente fosse trabalhar efetivamente a partir da raiz etimológica da palavra, ontologia significaria exatamente isso, o estudo do ser, ou seja, das questões gerais relativas ao significado do ser e da existência. Agora que a gente compreendeu o que caracteriza a ideia de ontologia, a gente poderia se perguntar: o que viria a ser a vulnerabilidade ontológica? Na visão do Torralba i Rosselló, o primeiro grau de vulnerabilidade se refere justamente ao ser, ou seja, à raiz do ser humano. O ser vulnerável, ele não é absoluto e ele também não é autossuficiente, mas sim dependente e limitado. E essa condição de limitação é imposta, é determinada pela condição de que esse ser é finito, né? Então, a gente poderia dizer, a partir das premissas do Torralba i Rosselló, que um ser vulnerável não é um ser necessário, mas sim um ser contingente. Agora alguém poderia me perguntar: ora, mas o que isso significa? Bom, vamos retomar lá os conceitos da filosofia medieval e partir da ideia de que os pensadores desse período, principalmente Tomás de Aquino, eles distinguem a natureza dos seres em dois grupos: os seres necessários e os seres contingentes. O que é um ser necessário? Um ser necessário, ele é absoluto e ele é idêntico a si próprio eternamente. Tomás de Aquino, ele caracteriza nesse contexto a essência de Deus. Deus, para Tomás de Aquino, é um ser necessário e é desse ser absoluto em si mesmo, idêntico a si próprio eternamente, que nascem os chamados seres contingentes, ou seja, os seres contingentes eles se fundamentam no ser necessário, né? De maneira que eles são elementos da criação desse ser necessário, né? Ou o que o já referido Aquino, Tomás de Aquino identifica nesse contexto, esses seres contingentes, portanto nós seríamos a terceira via da existência de Deus, a chamada via da contingência. O ser contingente nesse sentido mas poderia nunca ter sido, ao contrário do ser necessário, que é pela sua própria natureza, pela sua própria essência, pela própria ideia de que ele é absoluto e idêntico a si próprio eternamente.
A natureza do ser contingente, ao contrário da natureza do ser necessário, é uma natureza caduca, é uma natureza mutável, ao contrário, né, como eu já falei, dessa essência divina. Bom, partindo dessas reflexões, né, a gente poderia pensar assim, o que nós podemos concluir desse processo em relação à vulnerabilidade ontológica e em relação à sociedade em que nós vivemos. Tá? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos na sala de aula que filosofia é uma coisa do dia a dia, filosofia é uma coisa que a gente aplica, e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Quando nós não aceitamos as nossas limitações, ou quando elas não são respeitadas em termos da nossa individualidade, nós somos violados na nossa essência. E nós vivemos atualmente em uma sociedade que exige a nossa autossuficiência e que nos adestra em um processo extremo de competitividade. E mais, ela regula a nossa vida trabalhando com premissas muitas vezes relativas à própria positividade tóxica, da gente ter que ser sempre melhor, da gente ter que estar sempre bem, da gente ter que estar sempre podendo fazer as coisas, da gente ter que estar sempre disponível. E nós somos seres finitos, nós somos seres limitados, nem sempre nós estaremos bem, nem sempre nós estaremos disponíveis, nem sempre nós podemos fazer as coisas e nem sempre nós podemos alcançar aquilo que a sociedade acredita que nós deveríamos alcançar. Então é dentro desse contexto que nós temos a nossa vulnerabilidade ontológica e a nossa essência de vida sendo ferida. E um outro processo que a gente precisa observar, valores como solidariedade, empatia, entre outros, compreender as limitações das outras pessoas, são valores que essa sociedade competitiva em que nós vivemos, que nos adestra para que a gente sempre alcance o sucesso, o progresso, o crescimento, são valores que essa sociedade faz com que a gente esqueça. E aí a gente acaba se sentindo frustrado por não atingir o padrão que essa sociedade espera que a gente alcance. O que muitas vezes, diga-se de passagem, corresponde a um padrão que efetivamente é inatingível, porque ele é o padrão do absoluto e não o padrão do contingente. Nós não somos seres divinos, nós somos seres finitos. E é essa questão que essa sociedade em que nós vivemos, que exige esse constante processo de aprimoramento, de melhoria, de superação, parece às vezes esquecer. E é por isso que essa sociedade é uma sociedade que nos adoece. E aí eu deixo para você que está aí me acompanhando uma pergunta. Alguma vez você já se sentiu assim? Alguma vez você já se sentiu frustrado ou frustrada? Você sentiu como se tivesse falhado em relação às expectativas ao seu redor? Se a sua resposta para essa pergunta for sim, e você pode deixar aí um comentário dizendo quando isso aconteceu com você e como e em que situação, você experimentou na prática o sentido da vulnerabilidade ontológica e você percebeu a radical vulnerabilidade que faz parte da essência humana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha trazido para vocês esclarecimentos sobre essa questão. Acompanhem a série Tanatologia e fiquem ligados no Monólogos. Toquem o sininho, curtam o canal. Monólogos é feito para vocês apreciarem sem moderação.